por Jesus, acho que é 2008. Quero cantar com alegria esta canção. Quero contigo poder repartir a luz que ilumina meu ser. A alegria de estar com Jesus, com Ele viver. Vou sorrir, vou cantar. Hoje eu vivo por Jesus. Vou falar de amor. Hoje eu vivo por Jesus. Minha vida é Jesus. Quero falar da amizade, da bênção que é ser um irmão, da comunhão de orar e buscar em adoração. Quero contigo poder repartir a luz que ilumina meu ser. A alegria de estar com Jesus, com Ele viver. Vou sorrir, vou cantar. Hoje eu vivo por Jesus. Vou falar de amor. Hoje eu vivo por Jesus. Minha vida é Jesus. Vou sorrir, vou cantar. Hoje eu vivo por Jesus. Vou falar de amor. Hoje eu vivo por Jesus. Minha vida é Jesus. Eu vivo por Jesus. Amém? Assim como estamos, vamos dirigir uma prece ao nosso Deus. Pai querido que habita nos céus, graças te damos, porque estamos aqui na tua casa, com liberdade religiosa, com saúde, com boas circunstâncias para louvar o teu santo nome. Que o Senhor possa receber esse culto que de coração oferecemos a ti, ó Pai. Que possa usar o nosso pastor e abençoar a cada convidado que aqui se encontra, para que se sinta bem em nosso meio. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém. Quero convidar aqui o irmão Laudemir, que vai entoar um hino de louvor ao nosso Deus. Que Deus te abençoe. Nós cremos na verdade de um Deus que é Criador. Nós cremos na verdade
da Trindade em um só Deus. Nós cremos que a Bíblia é a palavra do Senhor. Nós cremos que o Filho sua vida entregou. Nós cremos no trabalho do Espírito de Deus, nos chamando à salvação, nos fazendo renascer. Nós cremos no batismo pela água e pela fé. Nós cremos na verdade da saúde do viver. Nós cremos no juízo que virá a cada um de nós. Nós cremos que Jesus é o nosso intercessor. Nós cremos que o homem nada tem a oferecer, mas em Cristo a salvação, só em Cristo há poder. Nós cremos em sua lei, cremos também que Ele nos deu o dia do Senhor, o santo sábado de Deus. Nós cremos na promessa do retorno de Jesus. Nós cremos que os mortos ressuscitarão do pó, e nós, os que vivermos transformados, vamos ser, e para sempre com Jesus vamos viver. E mesmo que esta terra se revolva em seu lugar, e mesmo que as montanhas se atirem para o mar, a nossa fé não sofre danos, pois está firmada em Deus. Temos fé nas promessas, temos fé. Nós cremos na promessa do retorno de Jesus. Nós cremos que muito em breve nós vamos ver o nosso Senhor, e todos nós unidos desfrutando um novo lar com Jesus. Vamos lá estar com Jesus. Vamos lá estar. Amém. Próximo. Tem mais uma, pastor. Muito obrigado, Laudemir, por essa mensagem tão linda. E o último hino, depois do sermão, porque senão você canta tudo, aí o pessoal vai embora e não vai querer me ouvir. Então, vamos deixar um para o final. Alegria em receber amigos queridos que nos visitam nesta noite. Amigos que vieram para mais uma vez abrirmos a Bíblia, a Palavra de Deus. E antes de conhecer os que estão nos visitando, eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito dessa garota que está com a gente aqui na igreja há um mês, a Ágata. Vem aqui do meu lado, Ágata. Vem aqui um pouquinho. Segura aqui só um pouquinho. A Ágata, ela veio da nossa universidade lá na Bolívia. E eu fiquei sabendo hoje que todos os amigos que vieram já voltaram para a Bolívia. E ela ficou. Aí eu procurei saber por que ela havia ficado. E
eu ouvi uma história que me deixou muito sensibilizado, porque eu vou falar em uma sequência de 4 assuntos aqui na igreja sobre a identidade jovem, a partir de hoje à noite. E ela faz psicologia lá na nossa universidade, na Bolívia, e ela teve que parar os estudos dela no ano passado. Ela perdeu o ano inteiro do ano passado por ter sido acometida de um câncer, fez quimioterapia, um tratamento longo, e Deus deu a bênção de ela conseguir recuperar-se para continuar os estudos dela. Ela está no 6º semestre de psicologia, faculdade de psicologia. Eu procurei saber, perguntei a ela hoje à tarde: Ágata, por que foi todo mundo embora e você ficou? Ela falou: pastor, eu preciso terminar a minha atividade aqui em São Paulo, no Brasil, para eu poder voltar para a universidade. E o trabalho que ela faz, eu fiz durante muitos anos. O pastor Saulo, que está aqui, não sei se comportou também, 10 anos. Para os amigos que nos visitam, para você, internauta, nós temos um plano extraordinário chamado comportagem. Nós passamos o período de férias, sem tirar férias, trabalhando para pagar os estudos. E a Ágata disse: eu não vou voltar, eu não voltei, que precisa terminar a bênção que Deus começou. E eu havia feito uma pesquisa aqui na igreja, anteriormente, há um mês atrás. Eu falei: quantos estão dispostos a receber os comportores em casa? E a maioria levantou a mão. O que acontece? Ela não encontra vocês em casa. Esse material que eu gosto muito, Segredo da Saúde, e um outro livro encadernado muito bonita, Histórias do Grande Mestre, todas as parábolas de Jesus, muito bonitas. A Ágata precisa, para voltar lá para a faculdade, vender, com a bênção de Deus, 150 coleções dessas. 150 coleções dessas. É uma tarefa hercúlea, difícil, mas para Deus nada é impossível. Eu gostaria de dizer à igreja que está me ouvindo, você internauta, receba a Ágata em casa. Adquira esse material. E mesmo sabendo que que são livros que eu tenho na minha biblioteca, eu vou ser o primeiro a levar a coleção 150. Aí vai faltar 149. Eu vou levar. Você já vai deixar com o pastor. Você venceu totalmente a doença? Eu ainda tenho a constipação crônica, né, que são voltas do intestino amassadas. O câncer está neutralizado porque eu fiz a quimioterapia. Não é maligno, graças a Deus, mas eu tenho que sempre me cuidar para que ele não volte, né? Mas eu tenho a constipação crônica, que é um problema que me dificulta muitas vezes. Lá na Bolívia eu fico internado no hospital, que nem esse semestre passado eu fiquei muito no hospital por causa dela, que eu tenho que constantemente, às vezes, fazer lavagem lá no hospital da Bolívia, e sinto muitas dores, né? Mas isso não é impedimento de eu realizar o meu sonho. Segura aqui um pouquinho, vem aqui. Querido e bom Deus, nós queremos entregar essa garota muito querida em tuas mãos. A Ágata precisa da saúde, que tu tens poder para restaurar a sua saúde. A Ágata precisa, para realizar o seu sonho de voltar à universidade, este projeto que acabamos de apresentar agora, que tu tens poder para realizar e dar a bênção e a alegria de ela continuar os seus estudos. Queremos agradecer por cada família que aqui está, que vai ter este material em seus lares tão importantes, e que a Ágata, nestes próximos dias, porque as aulas começam amanhã, que nesses próximos dias ela consiga realizar o seu sonho pelo teu poder, e desde já queremos agradecer em nome de Jesus. Amém. Que Jesus te abençoe, Ágata. Se você olhar para cada pessoa que está aqui na igreja, Ágata, e cada família, não precisa chorar, querida, Jesus vai te ajudar. Vamos participar desse sonho, é muito importante.
Desde o ano passado, eu vejo nas adjacências aqui da igreja, viatura policial, um homem fardado, muito bem apresentável, ele está sempre bem armado para fazer uma boa segurança aqui para nós. É um amigo querido da igreja. Eu estava chegando há pouco e o sargento Abimael estava passando de carro, rapidamente me viu e parou o carro e disse: pastor, e comentou alguma coisa comigo. E eu disse para ele: entre aqui, fique aqui no culto. E ele disse: eu vou cortar o meu compromisso e vou ficar aqui. Sargento Abimael, vem aqui. O sargento Abimael, ele é um amigo que sempre nos apoia muito. Ele não é da nossa igreja, mas é um irmão nosso. É um irmão em Jesus. E ele está passando por um momento muito, muito difícil em sua vida. Um problema familiar muito difícil. E de tal forma ele crê no poder de Deus e nas orações, que ele ligou para os irmãos dele que estão esperando agora e disse: eu estou aqui com um pastor amigo, vocês esperem que daqui a pouco eu vou. E eu disse: fique aqui, sargento Abimael, para nós orarmos. Meu amigo, Deus sabe quais são os problemas familiares, o amigo me falou, eu sei quais são pessoais, particulares, e Deus tem poder para lhe ajudar. Você crê nisso? Lógico. Nesse momento eu peço que a congregação permaneça como está, inclinemos as nossas frontes para orar. Querido e bom Deus, aqui está um amigo querido nosso. Ele é um irmão em Jesus e ele está passando por uma dificuldade familiar muito, muito difícil, talvez uma das mais difíceis da sua vida, e traz uma opressão muito grande em seu coração, ver a possibilidade da família ser esfacelada, mas tu tens poder para resolver esse problema e manter a unidade da família. Tu tens poder para abençoá-lo neste momento. E com todo o amor queremos agora entregá-lo em suas mãos, as suas filhas, e que pela tua providência as portas sejam abertas, e desde já queremos agradecer a solução que tu vais dar ao sargento Abimael. Tu tens toda a autoridade no céu e na terra para resolver o seu problema. E humildemente, ao suplicarmos a bênção da solução, fazemos confiados nas tuas promessas, quando tu disseste: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Quem vier a mim, eu vou ajudar, eu vou socorrer. E o sargento Abimael vai a ti nesta noite suplicando a bênção do Pai, e ao agradecer esta bênção em sua vida, fazemos com a convicção de que tu tens poder para resolver neste momento o seu problema, e quando ele encontrar a sua família, ele já possa agradecer a bênção que Deus deu a partir desse momento. Pois em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, suplicamos e agradecemos. Amém. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. E muito obrigado por cuidar da nossa igreja. Que Deus abençoe. Irmã Nilza, vem aqui. Algo público, inédito. Quando uma mulher faz aniversário depois dos 15 anos, ela esconde a idade até a eternidade. Irmã Nilza, ela publicamente permitiu, então é uma bênção. Ela fez 60 anos e nós comemoramos hoje. Mas a Clarice também fez aniversário. Também a irmã Clarice? E a Maria da Paz. E a Maria da Paz. Irmã Clarice e Maria da Paz. Vem aqui vocês duas, que estão fazendo 42 anos. Veio aqui vocês duas. Tudo hoje. É que nós comemoramos o aniversário da irmã Nilza e eu não sabia. Olhem só que beleza. 3 garotas fazendo aniversário. E elas se conhecem há aproximadamente 70 anos e são muito amigas desde pequenininhas. A irmã Clarice, a irmã Nilza e a irmã Maria da Paz. Alguém mais? Alguém mais está aniversariando? Eu quero aproveitar a oportunidade.
Alguém mais? Hoje é um momento de agradecimentos a Ágata, o sargento Abimael, e agora as 3 que vamos nesse momento orar agradecendo a Deus. Deixe-me ver os respectivos cônjuges. Os maridos estão? Estão. Robertinho vem aqui. Jonas, meu xará, vem aqui. Irmão Josué está aqui. Estão todos, olha só. Que beleza, muito bem. Fiquem com as suas garotas. Cada um deles já é casado há 45 anos. E que coisa mais linda. Não quero saber a idade, não. Não precisa dizer. Que Deus abençoe o lar. Que Deus abençoe a família. Que Deus abençoe o lar. Querido e bom Deus, obrigado por comemorarmos nesta noite a vida. A vida da irmã Clarice, da irmã Nilza, da irmã Maria da Paz, com seus respectivos esposos aqui, os filhos, netos, que a bênção de Deus repouse sobre elas. A dádiva de mais um ano, pela tua misericórdia, é um milagre maravilhoso. Que elas possam desfrutar muitos e muitos anos de bênçãos até a volta de Jesus. E que na eternidade possamos nos lembrar deste dia, quando neste domingo à noite nós oramos pedindo a bênção de Deus, e ela seguramente foi maravilhosa na vida de cada uma delas. Com todo amor queremos dedicá-las às famílias e todos nós que aqui estamos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe as meninas, que Deus abençoe os garotos, que Deus abençoe vocês. Desculpa, Albertinho. Que Deus abençoe. Amigos queridos, vir à igreja é um momento de grande alegria. Quantos estão nos visitando nesta noite? Levantem a mão. Os visitantes. Levantem a mão, fiquem em pé. Eu quero conhecer a senhora. Vocês já são de casa. Vocês já são de casa. Levanta um pouquinho. Pastor Saulo, qual é seu nome? Eu já chego aí. Boa noite. Boa noite. Mas que sorriso lindo. Muito obrigada. Tudo bem? Tudo bem. Qual é o nome da senhora? Rosali. Rosali, a senhora veio com quem aqui à igreja? Eu vim com a Miriam. E a Miriam? Ah, Miriam. Oh, Miriam, tudo bem? Você veio com quem? Com ela. Uma trouxe a outra. Que maravilha. E vocês são de onde? Cangaíba. Cangaíba. Prazer em vê-las. Muito Que Deus obrigada. abençoe. É uma alegria muito grande recebê-las. Obrigada. Que Deus abençoe. Amém. Amém. Ah, são amigas que vieram pela Novo Tempo. Então focalize bem elas aqui, por favor, que eu quero mandar esse takezinho lá para Novo Tempo. Que Deus abençoe. Vocês fizeram um curso. Qual curso da Novo Tempo vocês fizeram? Nós participamos Estão hoje. começaram a fazer o curso bíblico aqui. E vieram pela Novo Tempo. Que Deus seja louvado. Nós viemos, Amém. pastor, Deus seja louvado. Que Deus seja louvado. Prazer muito grande vê-las. Que Deus abençoe. E aí, pastor Saulo, meu amigo, nós nos conhecemos desde a década de 70, né, rapaz? Vem cá, me dá um abraço. 80. 80? Eu estava saindo do colégio quando você chegou. Mais ou menos. Prazer em ver você. Onde você está Depois, agora? Eu estou no INASP, né? Com relações Na nossa públicas. universidade. Nossa universidade. Relações públicas, a nossa universidade. Vira para essa câmera aqui, por favor. Olha só como você fica bonito ali, dá uma olhadinha. Interessante. Você vê Do interessante. seu lado eu fico bonito. Você é bonito de qualquer. Que Deus abençoe. Prazer em recebê-lo aqui. Que Deus abençoe. Alguém mais está nos visitando? Aqui nós temos um amigo que está nos visitando aqui. Tudo bem? Prazer em vê-lo. Qual é seu nome? Tudo bem, Adão? Que Deus abençoe. Prazer em vê-lo. Que Deus abençoe. E ali ao lado, quem é? Tudo bem? Tudo bem, Márcia? Que Deus abençoe, Márcia. E essa bebezinha linda? Bianca. Que Jesus... Levanta um pouquinho a Bianca. Levanta só um pouquinho a Bianca para a gente ver a Bianca. Olá, Bianca, linda. Está vendo a Bianca? Tudo bem, linda? Um beijo. Que Jesus abençoe. Ah, não levantaram. Fica em pé, deixa eu ver vocês. Tudo bem.
Qual é seu nome? Tudo bem, Vanessa. Você? Sandro e Vanessa são de onde? Tatuapé. Frequentam lá no Tatuapé? Lá a igreja do Tatuapé? Lá na Serra de Botucatu? Esquina com Apucarana? Certo. Aqui é mais perto da casa de vocês. Eu sei, eu chutei. Que Deus abençoe. Prazer em vê-los. Que Deus abençoe. E você, amigo internauta que está nos acompanhando diretamente aqui da igreja de Vila Matilde, que Deus te abençoe. É uma alegria muito grande estar com você nesse momento que vamos abrir a palavra de Deus. De onde você estiver, mande o seu recado, entre em contato com o nosso Media Center, que no final do culto nós vamos estar orando por você. Que Deus abençoe. E nesta noite nós vamos falar a respeito de jovens. Jovens que estão aqui na igreja. E hoje alguém perguntou para mim, pastor, quando você está triste, preocupado, abatido, o que você faz? Eu disse, eu sigo o roteiro da minha avó. Quem perguntou para mim foi o Zico. Zico e Miriam, que estão nos assistindo. O Zico falou que me conhece desde que eu era pequenininho. E se eu já tenho a idade que eu tenho, imagina ele. E o segredo da minha avó, que faleceu com 105 anos, dormindo com saúde, era, e eu vou repetir aqui muitas vezes, não interiorizar a tristeza, não deixar a mágoa entrar no coração. E ela rejeitou ser velha a vida toda. A vida toda ela rejeitou ser velha. E eu falei para vocês aqui na igreja, não me convidem para programa de velho. Lembra que eu falei? Ah, pastor, vamos sair de ônibus domingo às 6 horas da manhã para ir lá para Campos do Jordão. Um monte de vovozinho, vovozinha. Não, eu estou fora disso. Negativo. Ah, vamos fazer o cruzeiro lá, sai de Santos, passa pelo Rio de Janeiro, Salvador, vai no Nordeste, dá uma volta, balança bastante, uma beleza. Estou fora. Sabe por quê? Eu vou ter idade, mas não vou ser velho. Certo? Ser velho é chato. Agora, tem jovem que é velho. Tem jovem que é velho. Reclama a vida toda. E tem velho que é uma bênção. Então eu quero nesta noite começar uma série de 4 assuntos falando sobre identidade jovem. Eu vou terminar no Together, que é uma programação que vamos ter no final do mês, na sexta-feira à noite, com a juventude da igreja. Identidade jovem. O que é identidade? É aquilo que identifica seu nome, a sua idade, a sua filiação. Quando você nasceu, está ali a idade. Identidade jovem. A identidade jovem é manter a alegria da vida. É não desistir. É ser altruísta. Ter empatia. E, como eu disse há pouco, que ser velho é chato. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos velhos eu tenho aqui na igreja? Levante a mão. Ele levantou a mão e já baixou na hora. Não tem nenhum velho, não. Com esse sorriso aí, o senhor não é velho de jeito nenhum. Levantou a mão e já se arrependeu. Eu quero contar a história de um jovem. Abra sua Bíblia e vamos juntos ler essa história que se encontra no livro de Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Havia nesta ocasião uma guerra. E esta guerra, como todas, traz uma desolação e uma tristeza muito grande. Juízes capítulo 6 começa essa história tão extraordinária. E antes da leitura, nós vamos fazer a 5ª oração do nosso culto. Foi feito no começo pelo Alexandre, depois nós oramos com a Ágata, com o sargento Abimael, com as 3 meninas que fizeram aniversário, e agora nós vamos orar pedindo a bênção de Deus para esse estudo. Vamos orar. Querido bom Deus, que a Tua palavra aberta nesse momento, com essa história tão linda e significativa, nos motive e nos incentive
a continuar o que diante de nós existe. Todos nós, quando levantamos pela manhã em uma cidade como a de São Paulo e outras cidades por esse Brasil e por esse mundo afora, vamos para uma verdadeira guerra. Não sabemos se vamos sobreviver à poluição, ao trânsito, às doenças, às violências. E ao voltarmos cada noite para casa, como agora aqui na igreja, nós somos pessoas que a cada dia renascemos novamente. E a bênção de Deus é tão grande para a nossa vida que nós queremos agradecer. E esta história tão significativa dê a motivação que precisamos para este momento, em nome de Jesus. Amém. O relato começa dizendo em Juízes capítulo 6, porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Os filhos de Israel fizeram o que era errado aos olhos do Senhor. Povo escolhido, desde o tempo de Abraão, quando Deus disse para Abraão, Abraão, comece a contar as estrelas do céu. E Abraão começou a contar 780, 1.250, 3.700. Senhor, não consigo mais contar. Muito bem, Abraão, a sua descendência vai ser tão grande como as estrelas do céu. Quantos filhos Abraão tinha quando Deus fez esta promessa para ele? Quantos? Nenhum. Nenhum filho. E ele creu, e isto lhe foi imputado por justiça. Ele creu, sem ter, sem receber. Por isso é chamado o pai da fé. Abraão, sai de Ur dos Caldeus, cidade progressista, cidade rica. Muito bem, Senhor, eu saio. E para onde eu vou? Vá andando, que eu vou te mostrar para onde você vai. E ele foi. Abraão, pegue agora o filho da promessa, o teu único filho, e ofereça em sacrifício para mim. E ele fez tudo crendo pela fé, sem saber o que iria acontecer adiante. E os descendentes de Abraão, o povo escolhido por Deus, fez o que era mal aos olhos do Senhor. E eles foram entregues nas mãos dos midianitas por 7 anos. E no versículo 6 desse capítulo, na primeira parte, tem uma frase que me preocupa muito. Juízes 6, primeira parte. Assim, Israel empobreceu muito. A presença dos midianitas, dos amalequitas, dos povos do Oriente, era uma opressão tão grande que eles clamaram ao Senhor. Eles plantavam e os midianitas colhiam. Eles tinham alguma coisa para comer e os midianitas tomavam. E assim Israel empobreceu. Por que Israel empobreceu? Porque fez o que era errado aos olhos do Senhor. As escolhas proporcionam bênçãos por opção ou proporcionam maldição por opção. Não é Deus que dá a maldição. É Deus que dá a bênção. E o único processo do caráter de Deus, a essência do caráter de Deus é amor. E o único processo oriundo, vindo do amor, é bênção. Agora, o antagonismo da bênção é a maldição. E o pai da maldição, o pai do pecado, o pai das mazelas, dores, tristezas, angústias, lágrimas da vida, é Satanás. Quando nós fazemos o que é correto aos olhos de Deus, nós passamos por dificuldades, nós passamos por problemas, nós passamos por dores. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. A diferença é que ao estarmos ao lado de Deus e passarmos por esses problemas, nós temos
um alicerce tão forte, onde a palavra de Deus diz que a nossa fé deve estar firmada na rocha, e esta rocha é identificada como sendo Jesus. Agora, quando eu estou distante de Deus, e a doença bate à porta, o desemprego, as dissoluções familiares, as intrigas com vizinhos, faculdade, trabalho, nós não temos forças para suportar. E então empobrecemos fisicamente, ficamos doentes, empobrecemos espiritualmente, desanimamos e empobrecemos materialmente. Porque quando deixa de existir a bênção de Deus, vem a maldição. Muitos lares há que o dinheiro do casal, que o salário da família é consumido mês a mês em remédios, em acidentes que acontecem com objetos em casa, com aparelhos que queimam, com o carro que estraga. Não existe a bênção de Deus, e quando não existe a bênção de Deus, existe uma palavrinha bíblica chamada anátema, que quer dizer maldição. Ora, se Deus diz, eu quero te abençoar, Abraão, e se diligentemente guardardes os meus estatutos e os meus mandamentos, você e a sua descendência vão prosperar, será uma grande nação. O que é guardar os mandamentos, os estatutos e a orientação de Deus? É ter saúde. A palavra de Deus diz, o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Se você destruir o seu corpo, eu vou te destruir. E nós destruímos o corpo com bebidas, com cigarro, com drogas, com alimentos impróprios para o organismo. Nós nos destruímos. O que acontece? Perdemos a bênção. Gastamos dinheiro. Não temos como ter a subsistência. Vêm as dívidas enormes, o desespero bate. Israel fez o que era errado aos olhos do Senhor. E eles foram entregues nas mãos dos midianitas, inimigos desde o tempo de Moisés. E por este motivo, Israel empobreceu. Havia, dentre as 12 tribos de Israel, uma tribo chamada Manassés. Era a menor tribo das 12. Das famílias daquela tribo Manassés, a menor família era a família de Gideão. E Gideão era o caçula da família. E um dia, de acordo com o termo bíblico, ele estava malhando trigo no lagar. O lagar é o lugar para amassar uvas. O lagar é onde as pessoas colocam aqueles tonéis de uvas e ficam descalças, pisando a uva. Nós já vimos várias matérias. E os que trabalham com a propriedade do suco da uva dizem que aquele processo é o que dá, posteriormente, o maior sabor ao suco da uva. Só que não havia uvas. Tudo o que eles plantavam, os midianitas colhiam. Não havia uvas para eles pisarem a uva no lagar. Portanto, o lagar, aquele lugar redondo, onde pisavam as uvas, estava vazio. Mas Gideão estava malhando o trigo no lagar. De acordo com o texto bíblico que temos nesse capítulo, o que é malhar o trigo no lagar? Ele pegou um feixe de trigo que sobrou de alguma forma que os midianitas não roubaram, não colheram. Ele colocou aquele feixe de trigos dentro do lagar, onde amassava uvas, e ele começou a bater com uma madeira larga na haste do trigo. Então ele separava o grão da haste. E aquele grão depois solto, enquanto ele batia em cima daquelas hastes de trigo, o grão soltava. E ele pegava aquele punhado de trigo e levava para
a mãe dele fazer um bolo, fazer pães, alguma coisa dessa natureza. Enquanto ele estava malhando o trigo no lagar, ele não percebeu que alguém chegou atrás dele. E ele ouviu uma voz dizendo a seguinte frase: o Senhor é contigo, varão valoroso. A última parte de Juízes, capítulo 6, versículo 12. Última parte. O Senhor é contigo, varão valoroso. Quando ele ouviu, o Senhor é contigo, varão valoroso, ele virou e viu um homem igual a tantos outros homens que ele via naquela região. E ele perguntou: quem é você? Você é o inimigo nosso? Gideão já ficou de alerta, e aquele homem disse: não, eu sou um anjo. Qual é a impressão que nós temos de um anjo? A visão humana que nós temos de um anjo? Um ser sobrenatural, de 4 metros de altura, com uma glória extraordinária, poderoso. Mas ali ele via um homem igual a ele, que não tinha nenhum parecer diferente do que ele tinha. E ele disse assim: Gideão, eu vim aqui dizer para você que Deus vai usar você para libertar o povo de Israel dos midianitas. Ele disse assim: olha, eu acho que você é um anjo, porque eu não sou soldado. Eu vou libertar o povo dos midianitas, e eu sou o caçula da minha casa. 2 irmãos meus já morreram na guerra. Eu não sou soldado. E você vem dizer que é anjo, e é um homem igual a mim? Há um texto que Ellen White, inspirada por Deus, diz que na Assembleia dos Justos estão anjos personificados em forma humana. E nós achamos que é um visitante, e são anjos de Deus que nos visitam. Possivelmente, é alguém que nunca mais nós vamos ver. Entrou, ninguém cumprimentou, ninguém abraçou, ninguém falou nada, e é um anjo de Deus. Anjos de Deus personificados em forma humana estão na Assembleia dos Justos. O que é a Assembleia de Justos? É um culto como esse. É um culto como este. Personificado em forma humana é igual a nós. Foi o que aconteceu com Gideão. Um anjo personificado em forma humana. E Gideão disse: quer dizer que você é um anjo, está dizendo que eu, um garoto, jovem, vou ser usado para libertar o meu povo daquele pessoal que está ali na colina, lá embaixo, naquela planície lá embaixo, que é em tão grande número como a areia do mar? Bem, então vamos fazer o seguinte: se realmente você é um anjo, eu vou lá na minha casa, vou preparar uma oferta e vou trazer aqui. Me dê um sinal de que tu és realmente um anjo de Deus. Naquela ocasião, para os amigos que nos visitam, para os internautas, as ofertas a Deus eram sacrifícios. Sacrifícios de cordeiros que prefiguravam, que antecipavam na visão, na mente do ser humano, a figura de Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus que viria e morreria na cruz. Então Gideão foi na casa dele, preparou uma oferta, voltou, e aquele homem ainda estava lá embaixo da árvore. Aí ele colocou a oferta dele em cima de uma pedra, despejou o caldo daquela oferta que ele colocou em cima, e ficou olhando e disse assim: me dê um sinal de que tu és realmente aquele que comigo falas. Aquele homem estendeu aquele seu cajado, encostou na pedra, e fogo em tanta quantidade surgiu da pedra, que queimou toda aquela oferta que ele havia trazido, e embevecido olhando para aquela cena sobrenatural, ele desviou os olhos do anjo. E quando ele viu aquilo tudo ser consumido, que ele olhou para embaixo da árvore, não tinha mais ninguém. Aí ele falou:
E agora? O que eu faço? Ele disse que eu vou libertar o meu povo dos midianitas, que nos oprimem há tantos anos. Então vamos fazer o seguinte, eu vou... eu não tenho coragem de chamar ninguém, não. Eu não tenho coragem ainda de falar para ninguém que um anjo apareceu para mim. Amigos queridos, quantas vezes você, eu, os senhores, recebemos bênçãos de Deus maravilhosas e reputamos a coincidência. A natureza explica isso. A lei das probabilidades explica isto. A medicina pode explicar. A engenharia explica, não tem nada de milagre. E milagres diários acontecem em nossa vida e não vemos, devido à nossa natureza pecaminosa distante de Deus. E quando Gideão viu aquele sinal tão sobrenatural, ele não teve coragem de chamar os amigos para dizer que ele ia libertar o povo por ser escolhido por Deus, e ele pediu mais um sinal. Ele falou: Senhor, olha, eu vou pegar aqui esse velo de lã, grosso aqui de carneiro, e vou colocar lá no fundo do quintal da casa do meu pai. E quando eu levantar de manhã, a minha oração para que o sinal de Deus seja verdadeiro de que eu fui chamado, é que exista umidade em todo o velo de lã e na terra em volta secura. Tudo seco em volta. No outro dia Gideão levantou e foi andando, o chão todo seco. A hora que ele pegou o velo de lã e espremeu, não saiu uma gota. Saiu um cálice cheio de água. Ele pediu um velo úmido. Deus deu um velo encharcado. Olha o que diz aqui sobre esse segundo sinal, no mesmo capítulo de Juízes, no capítulo 6, no versículo 37. Eis que eu porei um velo de lã na eira ou no quintal. Se o orvalho estiver somente no velo e secura sobre toda a terra, então conhecerei que hás de livrar a Israel por minha mão, como tens dito. Se este sinal Deus me der, eu vou acreditar. Eu não sei quantos aqui já pediram sinais para Deus. E Deus respondeu, e você não viu. Ou Deus respondeu, e você viu, e não fez nada. Aquele que fez um pacto com Deus, cumpra. A Bíblia diz claramente, se você fez um pacto com Deus, um concerto com Deus, cumpra o voto que você fez. E Gideão, então, ao espremer aquele velo de lã, e sair um cálice cheio de água, e secura em toda a terra, ele duvidou. A ponto de orar a Deus, novamente dizer: Senhor, não se acenda contra mim a tua ira, mais uma vez. Não derrame a tua ira sobre mim. Eu recebi o sinal que o anjo deu, eu recebi o sinal do velo de lã, mas eu ainda não acredito. Amigos queridos, o que precisamos, ou o que precisa acontecer, para crermos que Deus tem um plano de salvação para a nossa vida? Milagres tão intensos que Ele realiza em nossa vida, em nossa família, em nosso meio. Vemos, mas reputamos ao acaso. Então Gideão orou e disse: Senhor, só desta vez eu vou inverter o que eu pedi na noite anterior. Eu peço que neste velo de lã ele esteja todo seco e tudo em volta esteja molhado. Só desta vez. E quando ele faz essa oração, eu creio que essa oração de Gideão lembra muitos de nós
no versículo 38 de Juízes 6. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou e, tomando vê-lo, versículo 39. Disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com vê-lo. Rogo-te que só no vê-lo haja secura e em toda a terra haja orvalho. Só dessa vez, Senhor. Rogo-te. Mais uma vez. Irmãos queridos, eu fico pensando na minha vida. Quantas vezes eu disse a Deus: Senhor, me perdoe, porque eu errei. Mas esta vez, me abençoe, mais esta vez. Me perdoe e me ajude mais essa vez. E sabe o que é maravilhoso? Deus perdoa. Deus restaura. Deus ajuda. E quando aquela situação difícil passa, nós nos esquecemos e dizemos assim: nossa, como eu sou bom. Olha o meu dinheiro que fez. Olha o meu emprego que fez. Olha a minha inteligência o que fez. Nossa, eu sou bom mesmo. E quando Gideão levantou no outro dia e viu que aquele velo de lã estava totalmente seco e em toda a terra havia orvalho, ele creu. E a crença dele de tal forma foi objetiva, precisa, que não sendo um general de guerra, não sendo um soldado e nem tendo experiência para a guerra, 32 mil homens acreditaram no que ele falou. 32 mil homens é muita gente. E Deus olhou para aqueles 32 mil homens e realmente disse: Gideão, é muita gente. E Gideão disse: Senhor, eu não consigo contar os midianitas que estão ali no vale. 32 mil homens é pouco para combater tanta gente. E Deus disse: Gideão, quem vai lutar sou eu. Eu apenas vou te usar, mas quem vai lutar sou eu. Tente lutar sozinho contra Satanás. Tente lutar sozinho. Porque a palavra de Deus diz que a nossa luta, a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados das trevas, contra as forças espirituais do mal que habitam nos lugares celestiais. O que quer dizer isto? A nossa luta não é contra a carne e o sangue. É isso aqui que eu pego, que eu vejo, que eu abraço, aqui o Fábio, eu estou vendo, isso aqui é carne, isso aqui corre sangue. Não é. É contra as forças do mal que eu não vejo. E Deus diz assim: não use a sua intelectualidade, não use a sua força, não use os seus recursos. Deixe que eu luto por você. E eu digo: Senhor, dá um tempo. Eu sou razoavelmente bom. Eu entendo das questões que estão aqui em volta. Eu estudei muito. E Deus disse: Gideão, diga aos covardes para voltarem para casa. Ora, você dizer para soldados que voltem para casa porque estão com medo é vergonhoso. E Gideão chega assim: pessoal, é o seguinte, todo mundo que for covarde, estou entendendo? Medrosos, estou entendendo? Volte para casa. Pode voltar para casa. Sabe quantos voltaram? 22 mil. Dos 32 voltaram 22 mil. É uma conta matemática simples que tem aqui no capítulo 7, que nós encontramos no versículo 3. E agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde, medroso, volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil e 10 mil ficaram.
É aqui que eu tenho a conta matemática dos 32 mil. Se 22 voltaram e ficaram 10 mil, é porque tinha 32 mil. E chegam 22 mil homens após alguns dias de ajustes, de metas, e chegam 22 mil homens e chegam em casa e a mulher pergunta: meu amor, já terminou a guerra? Como as mulheres chamam um guerreiro vitorioso, um sujeito de raça, de coragem, como a mulher chama um marido assim? Conta para mim, as meninas, as mulheres, me ajudem, que as mulheres falam. Meu bem, meu amor, querido, gatinho, fofura, me ajudem aí, uma mulher aí, uma pelo menos, me fala alguma coisa. Meu herói, você voltou da guerra. E ele diz: não, o que aconteceu? A guerra já acabou, os midianitas fugiram. Não, quem fugiu fui eu. E por que você fugiu? E a perninha do freguês lá tremendo de medo. Dormir com um covarde o resto da vida, que tragédia, hein? 22 mil covardes voltaram. E ficaram 10 mil. E Deus olhou para os 10 mil e disse: Gideão, é muita gente. Ô Senhor, eu sou muito jovem, mas eu não sou suicida, não. 10 mil é muita gente, o que eu vou fazer com 10 mil? Gideão, está vendo aquele córrego? Passa para o outro lado. E fica do outro lado e grita: pessoal, atravessa para cá rapidinho. Gideão, quem passar por aquele córrego lambendo a água, como um cachorro, um cão que vai lambendo a água, estes são diligentes, lépidos, rápidos, ligeiros. Separe esses. Os que não forem assim, mande para casa. 9.700 tiraram as vestes, mergulharam na água, tomaram água de canudinho, boiaram, deram umas braçadas, e 300 atravessaram o riacho, onde embaixo havia a planície onde estavam os filisteus. No ano passado, eu estive lá na Palestina, do lado desse riacho, onde Gideão passou com esses soldados. E eu tirei uma fotografia trazendo a água na minha mão e trazendo para a boca, como a Bíblia diz que passar os 300 andando é raso, e trazendo a água na boca. E dá para ver daquele pequeno riacho, logo abaixo, um vale bem grande. E eu fico imaginando que naquele vale estavam dezenas de milhares de filisteus, amalequitas e povos do Oriente. E Deus disse: Gideão, agora estes 300 estão bons. Bem, a história moderna mostra que 300 homens bem treinados podem derrotar um exército. Nos Estados Unidos existem os soldados mais bem treinados do mundo, os SEALs. Eles são especialistas em ar, terra e água. Eles atuam de uma forma... É isso? Exatamente. Foram eles, poucos, que entraram em outro país e foram caçar Osama Bin Laden. Poucos. Dispostos a enfrentar o exército de um país. Muito bem treinados. Então, 300 homens extremamente bem treinados, com armas mortíferas nas mãos, vão derrotar os midianitas. E quando eu leio na Bíblia as armas mortíferas que eles receberam, aí sim eu acredito no milagre. Vamos lá. Mísseis atômicos, metralhadoras última geração, com 1.200 rajadas por segundo. É isso? Versículo 16, as armas mortíferas no capítulo 7. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões e deu-lhes a cada um, nas suas mãos, as armas mortíferas, a saber,
buzinas, cântaros vazios e tochas. Uau! Sabe o que é buzina? É berrante, aquele chifre de boi. Isso que é buzina. Então eles iam treinar bastante com as buzinas, passava o midianita e dava uma buzinada na testa do sujeito. É isso? Buzina. Cântaro vazio. Se fossem cântaros cheios de pólvora e gasolina, coquetel molotov, dava para explodir um monte de coisa, mas era vazio. E tocha. Olhem a estratégia de Deus. Gideão, diga para os 300 qual é o plano. E Gideão disse. A madrugada chegou. Os midianitas dormiam sossegados. Há tantos anos. Israel empobrecido, não tinha arma nenhuma. O exército não existia. Tranquilos, esperando o outro dia surgir para ver o que eles iam roubar do povo de Israel. Enquanto eles dormiam, 100 soldados fizeram uma meia-lua por trás do acampamento dos midianitas. Outros 100 soldados fizeram uma outra meia-lua lá no fundo. E outros 100 soldados fecharam a meia-lua por aqui. Eu não sei exatamente a distância que cada um estava para formar um círculo completo em volta do acampamento dos midianitas. Quando a madrugada estava na sua hora mais tarde, onde o sono é mais profundo, Gideon levantou e tocou a buzina dele um som de ataque. Um som de guerra, de atacar. A hora que ele tocou, e aquele som ecoou, quem estava ao lado dele tocou, quem estava ao lado tocou. Então os midianitas pularam e ouviram um toque de avançar, de guerra, vindo aqui, ali, do outro lado, do outro lado, do outro lado. E eles pensaram, onde esse povo arrumou tantos exércitos para nos cercar? Estão vindo de todos os lados. E então Gideão e seus homens pegaram os cântaros vazios e explodiram um no outro. Parecia tropel de cavalo. Explodindo um no outro. Toca o cântaro, vem cavalo. E eles acendem, de acordo com o que a palavra de Deus diz, as tochas, acendem as tochas, levantam e não saem do lugar. Quem ia lutar? Era Deus, não eram eles. Buzina, o som de guerra. Cântaros vazios explodindo. Tochas acesas. Os midianitas olham e veem todo o círculo em volta deles iluminado com tochas. E pensaram, atrás de cada uma dessas tochas tem um exército. Estamos cercados. E saiu o primeiro midianita correndo, com a espada na mão, tropeçou e enfiou na barriga do outro. O outro deu uma espadada e cortou o pescoço do outro. Eles começaram a se matar. E na escuridão, sem luz nenhuma, aquele alvoroço de dezenas de milhares de soldados midianitas, eles começaram a se matar. E quando o dia raiou, 120 mil soldados midianitas haviam sido mortos. 120 mil. E quando eu leio na palavra de Deus um número tão alto como este, em Juízes capítulo 8, versículo 10, última parte, que 120 mil soldados perderam a vida e nunca mais se levantaram contra o povo de Deus, eu concluo, identidade jovem. Tornou-se um juiz do povo de Israel. Venceu, em nome do Senhor, uma batalha impossível devido ao número dos inimigos. Porém, aconteceu um item antes da batalha que eu vou dizer agora para terminar. Entre o primeiro sinal que Gideão pediu ao anjo e o segundo sinal daquele velo de lã molhado, aconteceu aqui no capítulo 6, entre um sinal e outro, no versículo 25, o seguinte:
E aconteceu, naquela mesma noite, que o Senhor lhe disse, ou que o Senhor disse a Gideão: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. Gideão pega o boi de 7 anos. Israel havia sido entregue nas mãos dos midianitas durante quanto tempo? 7 anos. Pega o boi de 7 anos, amarra a corda no boi, laça aquele altar de Baal. Deus havia orientado que somente o Deus do céu deveria ser adorado. Nenhum ídolo deveria ser adorado. Laça aquele boi, laça aquele Baal, aquele ídolo, dá um tapa no boi. A hora que o boi sair, ele vai derribar o altar. E corta o bosque que está no pé do altar, porque todo ele foi oferecido àquele ídolo. Quando o pai de Gideão amanheceu no dia seguinte e viu aquele ídolo quebrado, ele quis matar quem havia feito aquilo. Para Deus te abençoar nesta noite e a mim, quebre o ídolo que existe em sua vida. E eu não me refiro especificamente a um ídolo de pedra, de madeira, de barro. Eu me refiro a ídolos que estão dentro do coração e tomam mais tempo a adoração desses ídolos do que a Deus. O carro de alguém pode ser um ídolo. A casa de alguém pode ser um ídolo. O cônjuge pode ser um ídolo. O cabelo, a roupa, o emprego pode ser um ídolo. E existem aqueles ídolos ocultos que adoramos escondido, que ninguém sabe. São os vícios que adquirimos vindos geneticamente ou adquiridos pelo meio ambiente, por opção, e fazem parte da vida, e os adoramos às escondidas quando ninguém está vendo. O vício da traição, o vício da pornografia, o vício de algum produto químico usado ilicitamente. E Deus disse para Gideão: quebra o ídolo. E quando você quebrar o ídolo, a bênção virá. Olhando para essa congregação, para você, amigo internauta que nos acompanha, eu quero terminar contando uma história minha. Eu fui dedicado, como já contei, para ser um pastor no ventre da minha mãe. Quando ela estava me esperando, eu fui dedicado para ser um ministro. A minha mãe me dedicou quando estava me esperando. E durante a vida toda eu quis ser pastor. Eu comecei a pregar com 14, 15 anos. Quando eu estava com 21 anos, eu resolvi cursar um Instituto Rio Branco para ser diplomata. E abandonei o ideal de fazer teologia. E naquela ocasião fui com um amigo lá no norte do Brasil, em Belém do Pará, buscar um carro para vender em São Paulo. A gente comprava lá em Belém do Pará e vendia em São Paulo. Na volta, eu estava dirigindo, passamos por um grave acidente. E quando eu cheguei na minha casa, a minha mãe disse: filho, que bom que você chegou. Naquela época, imagine os senhores na década de 70, não havia internet, não havia telefone, era muito difícil a comunicação. E eu viajei e voltei depois de muitos dias. E naquele dia específico que eu estava passando por aquele acidente, a minha mãe estava orando por mim. Os meus 2 irmãos mais velhos estavam fora de casa.
Mas a minha mãe se ajoelhou e disse: Senhor, aonde estiver meu filho Jonas, queiras guardá-lo, que os anjos de Deus o protejam. E a minha mãe perguntou: esse acidente, que horas foi? Eu disse: 2 horas da tarde. E os olhos da minha mãe encheram-se de lágrimas, e ela disse: meu filho, às 2 horas eu estava orando por você. Por que você não vai fazer teologia? Por que você não retoma o propósito da sua vida? E eu saí da presença da minha mãe, olhei no espelho e pensei: tenho que quebrar o meu ídolo. Sabem qual era o meu ídolo na década de 70? Eu estava com 21 anos, bancário, tinha meu carro, ganhava bem. Meu ídolo, pasmem os amigos, era o meu cabelo. Cabelo preto, grosso, aqui no ombro, repicado, bonito. Garotão de 21 anos, jogador de basquete, bancário, com carro, cabelo todo arrumado. Um dia eu mostro a fotografia para vocês. Eu não podia ver nada refletindo que eu estava lá. Era uma vaidade extrema. Era o tempo de quem tinha o cabelo mais enrolado usar o Black Power, famoso Black Power da década de 70. E os outros usavam cabelo comprido, alguns faziam um rabo de cavalo, amarravam aqui atrás, cabelo e tal. Só que o meu era todo arrumadinho, todo bonito. Naquela mesma noite, eu fui a um cabeleireiro e disse: corta o meu cabelo atrás da orelha. E o sujeito desmunhecou de tudo que é jeito que vocês podem imaginar, achando um absurdo eu cortar o meu cabelo atrás da orelha. A hora que ele passou a tesoura, saiu aquele chumaço assim de cabelo na mão dele, grosso, bonito. Ele não acreditava que eu ia cortar o cabelo curtinho. Pasmem os senhores, naquela ocasião que eu fui fazer teologia, o meu ídolo não era o meu emprego, não era o meu carro, não era o meu corpo, não era a minha postura, era o meu cabelo. E eu cortei o meu ídolo e fui fazer teologia. E foi a bênção de Deus para a minha vida. E outros ídolos no transcorrer da vida eu fui cortando, eu fui quebrando. E até hoje faço isto. Eu não posso deixar que bens outros estejam acima no meu coração do que a bênção e o poder de Deus. E Deus diz para você, para os senhores, para você que está me assistindo, para nós: quebre o ídolo, derribe o altar. E depois que você quebrar o ídolo e tornar-se totalmente dependente de mim, nesta guerra contra o mal, você vai ser vitorioso. Ao ouvirmos agora este hino tão bonito, que Deus permita que o nosso coração esteja preparado para a bênção final, quando diante de Deus nós vamos colocar aqui na igreja, você aonde estiver, aquilo que você vai estar quebrando, aquilo que você vai estar deixando de lado. Faça um plano com Deus. A Bíblia diz: fazei prova de mim. Se eu não abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sobre vós sem limite, faça a prova de Deus. Dependa de Deus. Coloque o seu negócio nas mãos de Deus. Permita que Deus atue na sua vida. E nesta noite, em seu coração, antes de fazer qualquer coisa, decida-se em quebrar o ou os ídolos. E depois, venha aqui na igreja e conte a bênção que Deus te deu quando isso aconteceu. Enquanto ouvimos este hino, vamos pedir que o poder do Espírito Santo para a oração final dê a bênção para termos coragem com essas decisões. Enquanto ouvimos, vamos ficar orando.
as mãos, eu sinto a me tocar e a me guiar em caminhos que devo andar. Sem medo vou com Cristo andando ao meu lado, pois seguro estou nos braços de Deus. Então tormentas más ou coisas tais não me assustarão, pois seguro estou nos fortes braços de Deus. Tranquilo vou com Cristo andando ao meu lado, pois seguro estou nos braços de Deus. Logo ouvirei a voz de Deus falando a mim: vem, filho meu, desfrutar delícias mil, e para sempre eu estarei nos braços seus. Protegido estou nos braços de Deus. Então tormentas más ou coisas tais não me assustarão, pois seguro estou nos fortes braços de Deus. Tranquilo vou com Cristo andando ao meu lado, pois seguro estou nos braços de Deus, pois seguro eu estou nos braços de Deus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Antes da oração, esta segurança que acabamos de ouvir neste hino tão bonito, muito obrigado. Que Deus abençoe a sua família querida, a esposa, a filhinha linda. Que Deus abençoe. Estar ou estarmos seguros nos braços de Deus é tudo que nós precisamos. É tudo que nós precisamos. Olhe o mundo como está. Olhe o mundo como está. Hoje, enquanto vos falo, 3 países estão em guerra civil: Iraque, Líbia e Irã. E Síria, perdão. Iraque, Líbano e Síria estão em guerra civil. A Ucrânia está com uma guerra direta com a Rússia. Solta essa imagem, por favor, para mim, Rodrigo. O conflito da Ucrânia com a Rússia já matou milhares de pessoas. O Vietnã diz que o avião da Malásia que desapareceu caiu no mar. Há quanto tempo? Em uma semana, na semana retrasada, 3 aviões caíram. O avião malaio, que caiu com 298 pessoas a bordo na Ucrânia,
onde estão agora os especialistas holandeses colhendo os restos mortais. A guerra que está nesse momento agora ocorrendo entre Israel e os palestinos já está chegando a quase 2.000 mortos, algo terrível acontecendo. Há poucas horas, um terremoto na China matou 367 pessoas. E um avião que hoje de manhã no Maranhão estava conduzindo uma senhora doente, caiu em cima de uma casa e matou 5 ocupantes daquele avião. Seguro estou nos braços de Deus, como acabamos de ouvir, em meio a tormentas como estas terríveis. Coisas más não me assustarão, porque seguro estou nos braços de Deus. Para estarmos seguros nos braços de Deus, faz-se necessário tomar uma decisão nesta noite. E Deus coloca no meu coração, nesta oração final, para quem tem coragem, como eu, que estou aqui à frente e vos falo. Eu tenho ídolos que eu preciso cortar na minha vida. Às vezes parecem coisas tão simples, mas me afastam de Deus, da comunhão com Deus. Aqueles que juntamente comigo querem agora à noite quebrar o ídolo, ou os ídolos, para estarem seguros nos braços de Deus, venham comigo aqui à frente para esta oração de reconsagração, para esta oração de entrega, para esta oração onde eu vou dizer: Senhor, eu quero quebrar o que eu tenho no meu coração, eu quero quebrar o que há oculto na minha vida, eu quero que Tu me dê forças. Irmãos queridos, existe o pecado que Deus mais abomina, que nenhum tribunal deste mundo condenou ninguém, chamado orgulho. O pecado que Deus mais abomina é a vaidade, o orgulho. Nunca ninguém foi acusado ou foi preso por isto. E é um ídolo pesadíssimo em nossa vida. A mentira, as intrigas, as maledicências, nem sempre estão ligadas a crimes, mas estão incrustadas em nosso coração. E vocês, amigos queridos que estão aqui na frente, juntamente com internautas que estão conosco aqui na TV Vila Matilde, de São Paulo, Mogi Guaçu, Santa Bárbara do Oeste, São Mateus, Vitória, Presidente Prudente, Santo André, São Caetano do Sul, Andira, Macaíba. A Marisa Vieira Ramos de Oliveira, ela diz assim: Marisa, que Deus te abençoe, boa noite, estou atento ao culto e peço oração por mim, meus filhos, mãe e irmãos, agradeço sempre. Vamos estar orando agora por você, Marisa, pelos internautas e todos que estão aqui à frente. E ao orarmos a Deus, creia que Ele tem poder para dar vitórias à sua vida. Querido e bom Deus, a bênção de Deus e o Teu poder para os amigos e irmãos queridos que estão conosco aqui na igreja. A Tua bênção para esses internautas que lemos onde eles estão, e a Marisa, que se apresenta solicitando a bênção para sua família, irmãos, os pais. Muito obrigado, bom Deus, porque ao abrirmos o nosso coração, Tu nos ouves. E a vitória que deste a Gideão, Tu queres dar para nós agora. O inimigo naquela ocasião era visível, estava ali à frente deles, eram os midianitas. O inimigo que está à nossa frente nem sempre vemos, nem sempre notamos, mas há inimigos incrustados em nosso coração, em nossa vida, nos hábitos de nossa existência. Suplicamos, ó Pai, pelo Teu grande amor, que perdoe os nossos pecados, que dê a restauração para que tenhamos a coragem de quebrar agora em nosso coração e em nossa mente esses ídolos que nos afastam de Ti. E que a bênção de Deus repouse sobre todos nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos olhe agora com muito amor
e nos dê a bênção da paz, do perdão e da salvação em Cristo Jesus, agora e para sempre. Amém. Amém. Fiquem assim como vocês estão, que eu quero passar de novo, focalize aqui, Oswaldo, eu quero passar aqui no meio do Mar Vermelho. Abra aqui, olha que bonito. Eu vou estar aí à porta, dando um abraço em vocês. Que Deus abençoe a todos, olha que bonito. Estou passando, vocês estão vendo aí. Que Deus abençoe você, querido internauta. Estamos orando por você, essa lista que eu recebi. Que Deus te abençoe, uma semana feliz. E a todos nós, a bênção e a paz do Senhor. Meu amigo Sargento Abimael, o Senhor é contigo, a vitória já foi dada. Que Deus abençoe.